Só porque quinta-feira ele foi na minha casa. Chegou lá em casa e falou, ó, não tô indo pra igreja, não fiz nada. Saudando da igreja que foi em casa, com a paz do Senhor, irmão, mais um domingo, o Senhor tem nos concedido. Estamos aqui na igreja, né? Na escola dominical, na lição hoje, que é a número 3, sobre a eleição e a predestinação, né? Louvado seja Deus, irmão, estou em casa, né? Vão acompanhando, louvado seja Deus. Estude a lição da revista da escola dominical, porque é muito importante, para que possa compreender a vontade do Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor com o hino 430, os irmãos estão em casa, né? Pega a sua água. Vamos juntos louvar o Senhor e adorar. Louvado seja Deus. 430. Ouve como o Evangelho toda haverá salvação e transforma o homem velho numa nova criação. Bem algum em mim não via, mas somente corrupção, e cansado da porfia, em Jesus achei perdão. Como a pomba que cansada foi à arca repousar, a minha alma fatigada em Jesus vai descansar. Mas o corvo foi-se embora, sobre os mortos foi pousar. Isto fazem tu agora, quererás alma voltar. É Jesus a minha arca, onde eu posso repousar, e dali do mal a marca nem eu posso avistar. Oh, quão doce a chamada que a mim me fez Jesus. Vem, ó alma tão cansada, vem das trevas para a luz. Pecador que estás ouvindo a mensagem do Senhor, tu na arca é bem-vindo, no refúgio de amor, pois as águas do pecado breve te alcançarão. Pela morte despertado, baterás na porta em vão. Isso é uma realidade, graças a Deus, irmão. Irmão, eu já vou só dar abertura aqui, louvado seja Deus. Depois o irmão Cláudio que vai dar lição, o pastor Jorge vai dar lição, né? Louvado seja Deus. Fazer como é de costume nas igrejas, né? O textual, irmão, fala sobre assim, olha, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a beneplácito da sua vontade. Louvado seja Deus, louvado seja. Acompanhe, louvado seja. Depois o pastor Jorge vai transmitir. Segundo a sua paciência, verdade e prática, segundo a sua paciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que criam e perseveram na fé em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus, né? Eu vou passar agora para o pastor Jorge, né? Que vai dar continuidade
a lição. Que Deus nos abençoe, preste bem atenção, irmão, e busque a Deus, irmão, em casa. Peça ao Espírito Santo que abra o entendimento para compreender a palavra de Deus, para que possamos cada dia, irmão, chegar mais perto de Cristo. E desde já agradeço a minha oportunidade, e o pastor Jorge está com oportunidade, louvado seja Deus, que é o professor na escola dominical. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Graças a Deus, bom passe com os irmãos. Amém. Os irmãos que nos assistem em casa, que Deus possa abençoar e que todos vocês possam desfrutar desta lição muito importante, a eleição e predestinação. A lição 3, do dia 19 de abril, é uma pena que por causa dessa epidemia, a ausência dos alunos na classe, para que nós podemos fazer assim aquele debate santo, né, onde os irmãos tirar sua dúvida, fazer suas perguntas a respeito do assunto, que é tão palpitante esse assunto, irmão. Nós sabemos que na Reforma Protestante houve-se duas fontes de interpretação da palavra de Deus, onde é bem conhecida até os dias de hoje sobre calvinismo e arminiano, onde se divergem duas fontes de pensamento. Mas nós não vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre o tema da lição que está no livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, ao qual vamos estudar esse trimestre, essa epístola tão rica, de tão suma importância para a vida do cristão, para que nós podemos crescer no conhecimento de Deus. Então é muito importante o cristão conhecer a palavra de Deus. Lembramos, né, que o Senhor Jesus diz na tua palavra, lá em Evangelho segundo São João, capítulo 17, quando Jesus orava pelos seus discípulos, ele diz assim: Pai, eu peço que o Senhor não tire eles do mundo, mas que o Senhor livre eles do mal. E Jesus dizia algo tão importante, que Jesus dizia assim: eu santifico-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, a palavra de Deus ela é a verdade universal. A palavra de um homem, muitas vezes ela é analisada e muitas vezes o homem volta atrás com a sua palavra. Mas Deus não, a palavra de Deus não volta. O próprio Jesus diz assim: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. Então Jesus, ele diz os seus sinais proféticos, o seu sermão profético, os seus ensinamentos, e Jesus profetizou coisas profundas que jamais será mudada, né? Nós ouvimos o irmão trazer uma palavra na quinta-feira, na live de quinta-feira, onde dizia assim, irmão, que aquilo que Deus determinou, a oração da igreja, por mais que o crente ore e jejua, não vai mudar aquilo que Deus determinou. Então nós vemos que o Senhor Jesus, ele determinou na sua palavra, dizendo assim, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então tudo quanto Jesus falou, ele há de se cumprir, certo? Jesus falou sobre o esfriamento da fé, não disse? Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então isso que Jesus falou está de pé. Jesus também disse lá em São Mateus 18, a respeito da parábola do juízo e dele, Jesus diz assim: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então Jesus falou que ao final dos tempos muitas pessoas iam deixar de crer, e as pessoas não iam acreditar mais, certo? Então Jesus falou, então nós temos que ficar muito atentos com aquilo que Jesus falou. Então é muito importante que nós, como cristãos, descansamos na palavra de Deus, amém? Então a lição de hoje fala sobre a eleição e a predestinação. O que é uma pessoa ser eleita? O que é a pessoa ser predestinada? Então a lição de hoje ela aborda um assunto muito importante, onde nos meios teológicos existem muitas, digamos assim, fontes de pensamento teológico que diz que existem pessoas que já nasceram predestinadas à salvação, outros nasceram predestinados à condenação.
assunto muito delicado. Mas vamos aqui na palavra de Deus. Nosso querido presbítero já leu aqui o texto áureo, leu a verdade prática, mas agora eu quero ler com os irmãos a leitura bíblica em classe. Amém? Que diz assim, Efésios 1, 4 a 12, que diz assim: e como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aqui esse versículo 4 é muito rico e depois nós iremos meditar nele. O versículo 5 diz assim: e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo nós o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, como o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Graças a Deus. Então aqui está a leitura bíblica em classe, onde surge aqui o tema da aula de hoje. Aqui nós vemos aqui o versículo 4. Vamos falar algo aqui sobre o versículo 4, para depois nós entrar aqui na lição, né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fomos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha que coisa gloriosa. O versículo 7 diz assim: em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua glória, da sua graça. Vamos começar aqui fazendo uma meditação. Se nós pararmos para pensar, assim, qual que é o propósito da nossa existência? O porquê nós existimos? Qual foi o propósito de Deus lá no princípio, no Gênesis? A Bíblia relata que Deus ali criou Adão do pó da terra e depois Eva da sua costela. Então Deus ali fez o primeiro casal. Qual era o propósito de Deus? Qual era o propósito de Deus de nós existirmos? Então existe um propósito de Deus de nós existirmos, certo? Existe um propósito. Talvez você chega na sua casa, no banho, se levanta de manhã ali para escovar o dente, você olha no espelho e faz uma pergunta assim: o porquê eu existo? Qual é o propósito de eu estar no mundo? Então tem um propósito de Deus. Na verdade, tem um propósito de Deus. E como nós entendemos esse versículo 4 que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo? Como nós fomos eleitos em Deus, em Cristo, antes da fundação do mundo? Como nós podemos ser eleitos? Como nós fomos eleitos antes da fundação do mundo? Então, amados, cada um tem uma visão, né? Uma visão da palavra. Nós vemos assim que os meios teológicos têm sua visão da palavra, eles criam ali os termos para ter uma visão sobre a palavra. Mas como nós temos uma visão sobre a palavra? Como nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo? Certo? É uma pergunta que é só, digamos assim, aqueles que têm curiosidade
quando ele se depara para ler a Escritura Sagrada, ele depara com um versículo desse e vem na sua mente: mas como eu sou eleito, como nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo? Vamos pensar um pouco. Quando nós lemos a palavra de Deus na Epístola de João, capítulo 3 da Epístola de João, que fala assim: não ameis o mundo, e nada que no mundo há. Porque se alguém no mundo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. O mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pare e pense. Se ali o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo assim: não ameis o mundo e nada que no mundo há, então ali nós olhamos para esse texto, nós que somos cristãos, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, poxa vida, aqui os conselhos de Deus estão dizendo para nós não amar o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas quando nós lemos João 3,16, lá diz assim: que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho único, unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós vemos aqui, puxa vida, então aqui Deus está dizendo que amou o mundo, mas qual é a diferença do Evangelho segundo São João, capítulo 3, ou da epístola que o mesmo João escreve, dizendo assim: não ameis o mundo? Nós vemos aqui, Evangelho segundo São João, capítulo 3, Deus dizendo que Ele amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E lá na epístola de João, Deus dizendo para nós não amar o mundo. Então nós vemos que quando lá está referindo o mundo, não está dizendo o mundo físico, está dizendo o sistema do mundo, aquilo que há no mundo, o engano do mundo, o engodo, a falsidade que se espalha no mundo, certo? Mas Evangelho segundo São João, capítulo 3, verso 16, está dizendo ali que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então ali Deus está falando de um mundo físico, de um mundo humano, que Deus deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê. Quem crê? As pessoas, o mundo físico. Então ali Deus está falando de um mundo físico. Lá na Epístola de João, a palavra está dizendo sobre o sistema do mundo, as fantasias, o engano, o engodo que muitas vezes há no mundo, para nós não amar esse sistema que há no mundo, certo? Dá para os irmãos entender isso? Então, quando dizemos assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, observamos bem assim. Se nós pararmos para pensar assim, poxa vida, Adão, ali no jardim do Éden, tranquilo, e a Bíblia diz que Deus, olhando que todos os animais tinham a sua companheira, a sua parceira, todo macho tinha a sua fêmea, e só Adão estava só. Então não é bom, era o propósito de Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei para ele uma disjuntora que esteja ao seu lado. Muito bem. Interessante que quando ali, teve até um dia aqui numa aula que teve um irmão que teve essa visão e que teve essa curiosidade de observar o que a palavra de Deus diz, e ele fez uma pergunta no trimestre passado, que quando Deus ali cria a mulher, que Adão desperta e vê Eva ao seu lado, com certeza era uma companheira linda, e Adão, ele, o primeiro poeta da Bíblia, dizendo assim: portanto agora essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E depois vem uma profecia, até o irmão falou: mas como pode isso? Aí fala assim: portanto está escrito que o varão deixará o seu pai e sua mãe, e unir-se a mulher, não serão uma só carne. Mas ali era uma profecia dizendo a respeito do futuro, não é isso? Os irmãos lembram disso, desse texto que foi criado? Então veja bem, então ali por infelicidade Adão e Eva caem em tentação e pecam contra Deus. Eles vêm a cair em tentação, pecou contra Deus. Agora imagine bem assim, se Deus, como Ele é amor, bondade e misericórdia, nós vemos quando Deus vem ali no jardim e procura por Adão, e a Bíblia diz que
os dois se esconderam. E Deus pergunta: Adão, onde você está? Os dois se esconderam. E Deus pergunta: Adão, onde você está? Senhor, eu estou aqui. Mas Adão, eu estou nu. Senhor, mas quem fez saber que você estava nu? Porventura tu comeste do fruto que ordenei que não comeste? Um jogou a culpa no lado, foi a mulher que o Senhor me deu. Então ele começou a culpa, mas por infelicidade ambos pecaram contra Deus, perderam a glória de Deus. E se nós parar para pensar assim, puxa vida, na eternidade, no dia do juízo, Adão não poderia dizer para Deus assim: mas ele podia, o ser humano, se pensar bem, podia questionar contra Deus: mas eu não pedi para nascer, eu não pedi para ver o mundo, que o Senhor vai me lançar a perdição. Não, mas Deus propôs meio para a salvação de Adão, para a redenção de Adão, para que Adão voltasse a ter aquela comunhão com Deus. Então, quando a Bíblia diz para nós lá no livro de Gênesis que Deus lá, eles tinham feito um vental de folha de figo, mas Deus fez para ele ali uma túnica de pele de animal. Então Deus ali tirou a vida de um animal inocente, que o sangue foi derramado para cobrir ali a nudez de Adão e Eva. Então os irmãos observem que a Bíblia diz que Deus expulsou ele do jardim. Lá no livro de Gênesis diz que Deus ali colocou um querubim ungido, um querubim com a espada na mão, protegendo o caminho da árvore da vida, para que Adão não fosse lá comer do fruto da árvore da vida. Mas é interessante que Adão sai ali do paraíso, do jardim de Deus, e nasce os seus filhos. Aí vem a nossa mente, nós pensar assim: puxa vida, aí a Bíblia relata que os dois primeiros filhos de Adão e Eva foram adorar a Deus. Eles foram adorar a Deus, eles foram oferecer um sacrifício a Deus. Mas, querido irmão, pare e pense: com quem que aqueles dois moços aprendeu a ir adorar a Deus? Procurar Deus, buscar a presença de Deus. Com quem que aqueles dois moços aprendeu? É claro que ele aprendeu com seus pais. E os pais aprendeu com quem? Adão e Eva aprendeu com quem? De cultuar a Deus, de oferecer sacrifício a Deus, para chamar a presença de Deus para a sua vida. Então a Bíblia não relata isso, mas qualquer crente, qualquer cristão que ele busca entender o que a Bíblia diz, ele vai entender que quando Adão é expulso lá do Éden, Adão e Eva, Deus não diz assim: se vire, não, Deus instruiu eles a buscar a Deus, a oferecer culto a Deus, sacrifício a Deus, para trazer a presença de Deus para a sua vida. Então, é claro que qualquer um que olhar para o livro de Gênesis, você parar para pensar assim: puxa vida, mas os dois moços ali, Abel e Caim, eles foram oferecer sacrifício a Deus. Então, quer dizer, eles foram cultuar a Deus, eles foram ali num culto de gratidão a Deus. Então a Bíblia fala que Deus atendeu para a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Certo? Então aí começa o princípio da adoração, de buscar a Deus. Então, raciocine você: com quem que aqueles dois moços aprendeu cultuar a Deus? Certo? Então tudo isso está embutido aqui no verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então quer dizer assim, nós vamos assim colocar em nossa mente esse verso 4, que antes da fundação do mundo, quer dizer assim, antes ali do mundo físico, vamos lá, do mundo físico, aquilo que está escrito lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós podemos dizer assim, que Adão e Eva Adão foi criado pela mão de Deus, certo? Foi criado pela mão de Deus. Então Adão não foi gerado como nós. Adão foi gerado em Deus. Adão estava no plano de Deus, que Deus ali fez ali um boneco de terra ali, né? Um boneco de terra, e soprou nas suas narinas e fala que o homem se foi feito uma alma vivente. Então Adão foi criado pela mão de Deus. E Eva também foi feito, digamos assim, de uma cirurgia, qual Deus criou a mulher da costela de Adão.
Agora nós, ser humano, os filhos de Adão e Eva, foi totalmente diferente. Eles foram gerados, né, ali do relacionamento entre marido e mulher. Então nós podemos dizer assim que começamos ali dos primeiros filhos, Adão e Eva, os primeiros filhos de Adão e Eva, Abel e Caim. Eles foram eleitos por Deus antes deles nascerem. Aquele animal a qual Deus tirou a vida lá no Jardim do Éden para fazer uma túnica de pele para cobrir a nudez de Adão e Eva, que ele tinha feito lá uma túnica de folha de figo, não era seguro. Os irmãos sabem, o sol bate, a folha seca, eles iam cair, eles iam ficar nus novamente. Mas Deus fez uma túnica de pele de um animal. Quer dizer, que um animal inocente morreu para cobrir a nudez de Adão e Eva. A Bíblia não diz qual é o animal, mas nós podemos dizer assim que aquele animal simbolizava Cristo. Um cordeiro simbolizava Cristo, que ali foi morto antes de Abel e Caim nascer. Então, quando Abel e Caim nasceu, eles vieram o mundo aprender com seus pais a adorar a Deus. E de ali, ali começando ali dos primeiros, da primeira civilização, dos filhos de Abel, dos filhos de Caim e tal. Então, todo aquele ser humano, ele sempre buscou, desde o ano passado, eles buscaram ter um contato com Deus, certo? Então Abel e Caim, que foram oferecer o sacrifício a Deus, eles foram com esse propósito, de chamar para ele a presença de Deus, sentir a presença de Deus. Então, calcule você com quem que eles aprenderam. Com seus pais. E seus pais aprenderam com quem? Com Deus. Quando Deus expulsou do jardim, não só expulsou, mas deu para ele, como Deus de amor e misericórdia, Deus instruiu ele como eles iam trazer a presença de Deus para a sua vida. Amém? Tudo bem? Amém. Alguma pergunta sobre isso? Amém. Alguma pergunta, alguma dúvida? Ou alguém desconcorda? Tem base bíblica, a Bíblia aponta, a bússola da Bíblia pronta para isso, sim ou não? Então aponta para isso, amém? Se alguém perguntar para você assim, com quem que Abel e Caim aprendeu a oferecer sacrifício a Deus num culto para trazer a presença de Deus para a sua vida? Eles aprenderam com quem? E os pais aprenderam com quem? Quando Deus expulsou eles do jardim. Então Deus em amor e misericórdia, Deus nunca ia lançar o homem na perdição sem dar uma oportunidade para que o homem reconcilie com Deus. Então entra aqui o tema da aula, eleição e predestinação, os eleitos e os predestinados. Então nós vemos que há uma filosofia no mundo, né, que há uma fonte teológica que fala que uns nasceu para ser salvo, outros nasceu para ser condenado. Mas será que a bússola da Bíblia aponta para isso? Será que a bússola da Bíblia aponta para isso? Que o Zezinho ali da esquina nasceu para ser salvo, mas o Pedrinho lá da esquina de baixo nasceu para ser condenado. Mesmo que o Pedrinho da esquina de baixo busque a Deus, procura a Deus, mas Deus rejeitou ele. Não, eu simplesmente olhei para você e você não vai ser salvo. Será que a bússola da palavra de Deus aponta para isso? É isso que nós iremos estudar hoje. Tem alguma dúvida disso? Os irmãos veem aqui na lição, né, na lição 3, tem umas figurinhas carimbadas, né? Esse que tem um ciclo, eu não sei qual é a visão do escritor da revista, mas eu creio que esse que está carimbado aqui com 5 é salvo, e esses outros aí, Deus virou as costas para ele. Será que existe, digamos assim, vamos pôr eu assim, se eu
Então, se eu estou aqui na igreja só perdendo tempo e Deus não me chamou para a salvação. Então, todos os esforços que eu faço, as orações, tudo que eu faço, tudo em vão. E chega lá no dia do acerto de conta, Deus fala assim, ó, simplesmente eu não escolhi você para ser salvo. Mas Senhor, eu não pedi para ser, eu não escolhi você. Tem algum lugar da Bíblia que está escrito que Deus predestinou o homem para o inferno? Houve um silêncio, poucos irmãos estão aqui. Mas será, irmão Vanderlei, será, meu querido Guilherme? A palavra-chave para essa é que Cristo amou o mundo de tal maneira, então Deus amou todos. Deus amou todos. A Bíblia fala que todos é convidado à salvação. A Paulo, se não me engano, que é Paulo que fala Isso. Nós vamos chegar lá. Já pensou um de nós chegar lá na porta do céu? Não, você simplesmente você nasceu e eu não escolhi você. Mas Senhor, toda na minha vida eu fui honesto. Eu ouvi tua palavra que o Senhor enviou Jesus no mundo, eu aceitei. Certo, mano? Mas vamos aqui na introdução da aula, e nós vamos falar de uns assuntos aqui muito importantes, certo? Nós já lemos a leitura de graça. A introdução diz assim, ó, a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esse vocábulo ligado entre si elucida o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então vamos ver assim. As igrejas pentecostal, na teologia dos crentes pentecostal, da forma que nós interpretamos a Bíblia, é um pouco diferente nós podemos dizer, dos calvinistas, né? De João Calvino. Mas eu quero dizer para os irmãos assim, que entre calvinista e arminiano, todos eles concordam em uma coisa, que Cristo é o Salvador, certo? Que Cristo é o Salvador. Então vamos lá. Os eleitos para uma vida santa e repreensível. Então, gente, a dádiva da eleição procede a nossa existência antes da fundação do mundo. Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Então, se nós parar para meditar na doutrina da salvação, quando nós pensamos assim, na doutrina da salvação, o que significa a palavra doutrina? É doutrinar uma pessoa, é ensinar uma pessoa algo de um assunto. Então, quando se fala de doutrina da salvação, é ensinar a igreja, ensinar, digamos assim, a todos o que é a doutrina da salvação. Então, é um conceito de salvação. Então, para nós analisar o conceito da salvação, nós nunca podemos deixar de fora Adão e Eva e os primeiros filhos ali do casal, Abel e Caim. Nós nunca podemos deixar de fora. Mas se alguém pensa, não, mas Caim, não. Ainda que está escrito assim, que Caim lá, acho que é Judas, né? Não posso a memória agora, mas as epístolas fala assim que Caim, ele traiu o seu irmão, matou o seu irmão porque era o diabo. Mas não é bem assim o que a Bíblia diz lá em Gênesis. Então eu gostaria que um dos irmãos abrisse a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, só para nós enriquecer aquela lição. Se eu não me fosse da memória, é o capítulo 4, né? Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Só para enriquecer a aula.
Alguns irmãos encontrou aí? Amém. O capítulo 4 que fala da desavença dos dois lá. Primeiro fala que é antes de Abel matar Caim. Ou Caim matar Abel, né, irmãos? O que diz ali a Escritura? Vamos ver aqui, a tentação, o nascimento de Abel e Caim. É aqui mesmo. O capítulo 4. O capítulo 4, verso. Um dos irmãos lê do verso, capítulo 4, verso 1 ao verso 7. Quem vai ler? Aí eu falo aqui, eu falo alto. O capítulo 1, 4, 1 ao 7. Gênesis, capítulo 4, versículo 1 a 7. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz a mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu depois de uns tempos que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem procederes, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Amém. Então, os irmãos, observe bem, queridos irmãos, você que está em casa, você que nos assiste em casa, nessa aula que está vivendo conosco, observe bem. Quando se fala de doutrina de salvação, olha bem, quando se prega ou se faz um estudo, uma análise sobre a doutrina de salvação, nunca pode deixar Adão e Eva de fora e Abel e Caim, certo? Aqui onde o irmão leu, fala que depois que Adão foi expulso lá do jardim do Éden, ele conheceu Eva e teve um filho, chamou seu filho Caim. Depois ele conheceu Eva de novo e ela concebeu e teve um filho que chamou Abel. Então, analise bem comigo, você em casa acompanhe comigo. Ou até mesmo que você, se tiver alguém nos assistindo e você foi, digamos assim, doutrinado com o pensamento da doutrina calvinista. Talvez você está assistindo essa live, talvez você foi doutrinado com a doutrina calvinista. Mas acompanhe comigo aqui. Quando se fala de doutrina de salvação, como aqui na aula de hoje, ela fala sobre a doutrina de salvação. Quando se fala de doutrina de salvação, mais uma vez eu digo, você não pode deixar fora Adão e Eva e Abel e Caim, certo? Então diz aqui, analise bem. Analise bem, nós não podemos, mesmo que acho que é epístola de João, que fala lá que Caim matou Abel porque ele era do demônio, não é bem assim. Vamos entender aqui o que diz aqui na Bíblia, o que diz aqui. Então o nosso irmão leu que Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador da terra. E ambos foram oferecer-se um culto a Deus. Eles foram oferecer um sacrifício a Deus, e aquele culto de sacrifício a Deus era para chamar a presença de Deus para a sua vida. Igual está escrito lá em Romanos 12, fala assim, 12, fala assim: rogo vós, irmãos, pela compaixão de Deus, que vós apresentai o vosso corpo santo, que apresentai o vosso corpo num sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Abel e Caim foram apresentar ali o seu sacrifício a Deus como um culto para chamar a presença de Deus. Mas aqui está dizendo, aqui no verso 3, no verso 4, que diz assim:
Verso 3 diz assim: que aconteceu ao cabo do dia que Caim trouxe do fruto da terra o fruto da terra uma oferta para o Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. Então, quando Caim viu que Deus atentou para a oferta de Abel e não para a sua oferta, aqui não podemos negar que a Bíblia está dizendo que Caim ele irou e descaiu o seu semblante. Então nós vemos assim que ele irou. O que é a ira? Ele irou porque o seu irmão Deus aceitou a oferta dele, Deus atendeu para a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Então, para que Caim se irou e descaiu o seu semblante. Então, nós vemos que no verso 6, como Deus conhece todas as coisas, Deus conhece o pensamento dos homens, Deus conhece a intenção do coração dos homens. Então, nós vemos aqui no verso 6, o amor de Deus foi tão grande que Deus foi até Caim. Deus não desprezou Caim, Deus foi até Caim e deu uma instrução para Caim. Deus não virou as costas para Caim, não. Caim que não quis ouvir a voz de Deus, certo? Caim que ignorou os conselhos de Deus. Então vamos aqui no verso 6, diz assim: e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? É uma pergunta. Deus diz assim, verso 6: e o Senhor diz a Caim: por que te iraste? Uma pergunta. E por que descaiu o seu semblante? Duas perguntas. Deus fala assim: Caim, por que você irou a Caim? Por que descaiu o seu semblante? Duas perguntas. Aí Deus fala assim no verso 7: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Olha aí Deus fazendo outra pergunta: Caim, se você fazer o bem, não haverá aceitação para ti, Caim? Sim. Aí Deus fala assim, o verso 7: e se não fizer o bem, se você não fazer o bem, Caim, o pecado já está à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele te dominará. Então Deus diz para Caim: Caim, se você faz, o seu irmão ofereceu de coração, você veio de qualquer jeito, eu não vou aceitar de qualquer jeito. Em outras palavras, né? Mas se você fazer o bem, Caim, não haverá aceitação para ti? Sim, haverá aceitação para ti. Mas se bem você não fizer, o pecado já as portas. Quer dizer, quem que é o agente do pecado? Satanás. Se você não fazer o bem, Satanás está dentro do cara. Então Deus aconselhou Caim como é que Caim poderia oferecer o seu sacrifício a Deus e ser aceito, mas Caim, digamos assim, rejeitou o conselho de Deus. Ele continuou com a ira no coração e matou o seu irmão. Não é isso? O decorrer da leitura fala. Amém? Então aqui está uma prova que existe também um estudo que fala assim que a graça é resistível ou a graça é irresistível. Então os calvinistas dizem assim que a graça é irresistível. E o pensamento pentecostal fala assim que a graça é resistível, sim. Que o homem resiste à graça de Deus. Então nós vemos aqui que Caim resistiu. Deus falou: Caim, se você fazer o bem, não haverá aceitação para ti? Sim. Mas se o bem você não fazer, o pecado já abre as portas. Está dizendo que Caim, ele, pela leitura, ele fez um sacrifício mal feito. Mal feito. De qualquer jeito. Aí Deus me perguntou: mas por que você fez isso? Você errou? Por que ele cuidou? Perfeito. Então aí todos os irmãos concordam, não comigo, mas com a palavra de Deus. Gênesis capítulo 4, versos 6 e o 7, que os irmãos concordam que Deus, aí a Bíblia está apontando, que Deus foi até Caim para dar um conselho para Caim? Foi ou não foi?
Mas Caim não aceitou, com certeza. É a mesma coisa quando Jesus diz assim: orai e vigiai para que não entrei em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus não está dando um conselho? Agora, se os seguidores de Jesus não ouvir esse conselho, o que acontece? Certo, amado? Sim ou não? Então, é o tema da lição que entra aqui, nós falamos aqui, agora nós vamos entrar aqui. Então, vou ler novamente aqui. A dádiva da eleição procede à nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Então quer dizer assim, só para os irmãos entender assim. Entende bem? Esse é o meu ponto de vista. Talvez você vai encontrar outras pessoas que têm outro ponto de vista. Mas quando nasce Abel e Caim, quando nascem os dois primeiros filhos, os filhos biológicos de Adão e Eva. Adão e Eva totalmente diferentes. Adão foi criado por Deus. Eva também foi formada da costela de Adão por Deus. Agora, quando nascem os dois meninos, não, eles já nasceram de um ajuntamento conjugal, certo? Que nasceram os moços. Então, antes desses dois moços nascerem, Deus já não tinha feito um plano de salvação, porque Adão e Eva tinham caído? Deus não tinha traçado um plano de salvação? Um plano de como o homem ia se chegar a Deus para sentir a presença de Deus? Sim. Antes deles nascer. Porque os meninos nascem, crescem e eles vão oferecer um sacrifício a Deus. Então dá uma prova que eles aprenderam com seus pais. Certo? Isso tem uma visão bíblica, uma ótica bíblica, mas os irmãos vão encontrar outros que vão expor de outra maneira, certo, amado? Não nós somos o dono da verdade, mas como eu enxergo. Amém? Amém? Amém. Então vamos lá aqui. Se alguém perguntar para os irmãos assim, olha, eu li aqui Apocalipse, acho que é Apocalipse 13 ou 12, que fala assim que, deixa eu ver aqui para ser certinho, para que se alguém estiver assistindo em casa, não vai dizer assim, o pastor já está falando que não é. Então vamos aqui, no livro de Apocalipse, vamos ver aqui, Apocalipse, para nós dar continuidade na lição. Deixa eu ver aqui. Oh Deus. 12:8 mais. Oh Deus, e agora, hein? Fala, pastor. Se os irmãos me ajudam, onde fala assim que não está escrito no livro da vida do Cordeiro, Deus da fundação do mundo. Oh Jesus. Está escrito no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo. Amém. Vamos pular essa parte. Algum dos irmãos achar? Aqui é 13:8. Apocalipse 13:8 diz assim: se alguém perguntar para você isso aqui, e adoraram todos que habitam, e adoraram a todos que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então quer dizer assim, se alguém perguntar para você assim, mas como o Cordeiro que foi morto Deus da fundação do mundo, quando que Jesus foi morto Deus da fundação do mundo? Então você pode usar dois termos bíblicos para expor isso. Lá no episódio lá que Deus tira a vida de um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva, e lá no livro de Gênesis, quando Gênesis 22,
que quando Isaac pergunta para Abraão: pai, eu estou vendo aqui a lenha, o cutelo, mas onde está o cordeiro do holocausto? Então quer dizer que Isaac olhou para um lado, olhou para o outro: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o altar, mas eu não estou vendo aqui o cordeiro. Eu não estou vendo aqui o cordeiro. Aí Abraão fala: não, Deus para si cordeiro proverá. E de repente, ali na hora de imolar, Gênesis 22, ele fala que apareceu ali o cordeiro. Um cordeiro que estava preso ali pelas pontas. Diz a Bíblia que é pelo chifre amarrado ali. Então, quem foi aquele cordeiro que foi morto no lugar de Isaac? Porque Isaac olhou para um lado e para o outro e falou: pai, aqui eu estou vendo a lenha, eu estou vendo aqui o cutelo, mas cadê o cordeiro? Amém? Então os irmãos vão explicar para ele. Mas vamos aqui, que a hora passa, vamos aqui nesse assunto muito importante que diz assim: a eleição divina, olha o que é. A eleição traz ideia de escolha. Quando você lê assim, eleição, não traz uma ideia de uma escolha, traz uma ideia de uma escolha. Digamos a mesma coisa assim, a eleição para prefeito, para vereador, para presidente, quer dizer assim, o povo escolhe alguém, certo? Então, olha assim, a eleição traz a ideia de escolha, ponto aqui. Aos Efésios 1:4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha, 3 aspectos dessa escolha. Então, lá, Efésios 1:4, que diz assim: como também nos elegeu nele, nós fomos eleitos nele. Nele quem? Antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis diante dele em amor. Então os irmãos podem ver que nesse versículo 4 tem 3 fatores. Como também nos elegeu nele. Nele quem? Uma pergunta. Antes da fundação do mundo. Para quê? Para que sejamos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Então diz aqui, a eleição traz sentido de escolha. Aos Efésios 1:4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. O primeiro aspecto é em quem fomos escolhidos. Em quem fomos escolhidos? Em Cristo. Nós fomos escolhidos em Cristo, né? Em Jesus. E por isso é cristocêntrico, né? Em que tempo se deu a nossa escolha? Antes da fundação do mundo. Então, vamos dizer assim, antes da fundação do mundo, só para os irmãos entender um ponto de vista. Antes da fundação do mundo, eu quero dizer, antes quiseste terra, quiseste todas as coisas, nós já fomos escolhidos de Deus. Então tem as fontes de pensamento que falam assim, que nós já existimos em Deus, no pensamento de Deus nós existimos. Mas pense no outro sentido. Quando você para diante do espelho, você fala assim: qual é a razão de eu existir? Qual que é a razão de eu existir? A razão de nós existir é um propósito de Deus. E qual que é esse propósito de Deus de nós existir? Não é de adorar a Deus? Porque os irmãos observem bem assim, a Bíblia não leva nós a pensar. As curiosidades bíblicas nos levam nós a pensar assim, qual que é o sentido de eu existir? Qual que é o sentido de eu existir? Não é um propósito de Deus, o sentido é o propósito de Deus. Então eu vejo assim, o irmão Amaral ali, qual é o propósito do irmão Amaral? Claro, é um propósito de Deus. Mas qual que é esse propósito de Deus? De nós adorarmos a Deus. Não dá para entender assim que só os irmãos parar para pensar assim. Para pensar assim. Se alguém fazer uma pergunta para você assim, se Deus criou o jardim para Adão e Eva, o que Satanás está fazendo lá? Se Deus criou o jardim para Adão e Eva, o que o diabo estava fazendo lá no jardim? Para atrapalhar, para frustrar o plano de Deus, certo? Analise bem, lá Deus colocou as 2 árvores, a da ciência, a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. Por que Satanás foi levar o primeiro casal a desobedecer a Deus? Então quer dizer assim, então quando Deus cria Adão e Eva e coloca lá no jardim, Satanás
Satanás não foi, Deus criou Adão e Eva, lá no jardim tinha o leão, não tinha o leão, não tinha diabo, não tinha todos os animais, não estavam lá no jardim, lá no paraíso de Deus. Por que Satanás não foi atormentar o leão? Né? Por que Satanás não foi atormentar o elefante, mas foi no homem? Por quê? Porque o homem é mais de Deus. Então dá para entender assim que, no plano da salvação, que Satanás tinha o maior prazer de fazer que o homem pecasse contra Deus. Então quando Deus falou assim, de tudo você pode comer, mas o dia que você comer dessa aqui, você vai morrer. Aí o diabo entra em cena e leva Adão e Eva a comer justo aquilo que Deus falou que não era para comer. Então era uma questão. Então nós existimos no mundo. Por que a razão de nós existirmos? É um plano de Deus. E qual que é o plano de Deus? Para que nós adore a Deus. Então Satanás quer levar o homem a se rebelar contra Deus. Mas Deus criou todos os meios que Deus concede para que o homem tenha uma vida irrepreensível diante de Deus. Deus é tão bom que derrama do teu Espírito Santo sobre o homem. Deus enviou Jesus, certo? Tantas coisas. Então analise bem assim. Livro de Jó, ali tem um mistério muito grande no livro de Jó. Lá diz assim, que quando os filhos de Deus foram se apresentar a Deus, Satanás foi junto. Satanás estava lá no meio. Tá? E Deus olha para Satanás e fala assim, ei, da onde você vem, Satanás? E ele fala para Deus assim, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus fala assim, você viu lá meu servo Jó? Deus no desafio o diabo, você viu lá o meu servo Jó? Homem justo, reto, temente a Deus e desvia do mal. Aí, analise bem, não dá para você entender assim que quando Deus pergunta para Satanás, de onde você vem? Satanás fala, eu vim de rodear a terra e passear por ela. E quando Deus aponta, você viu lá meu servo Jó? Imediatamente Satanás não fala sobre Jó. Mas o Senhor também deu tudo para ele, o Senhor cercou ele de bem, então tira o que ele tem e vê se ele não vai blasfemar de ti. Então quer dizer assim, que todas as vezes que Satanás passeava a terra, Satanás não observava Jó. E Satanás fala, esse homem aí não, esse Jó aí não está blasfemando contra o Deus Criador, não está, né? Então quer dizer que Satanás observava e Deus fala assim, o diabo questiona com Deus sobre a santidade de Jó. Mas o Senhor deu tudo para ele, então vai lá, tira tudo que ele tem e vê se ele blasfema de mim. Então Deus deu ordem para Satanás, quando Satanás foi lá e destruiu, e novamente Deus fala, você viu lá? Ele blasfemou, então quer dizer, quando você olha no espelho e você pergunta assim, o porquê que eu existo, é para a glória de Deus. Então quer dizer assim, qual que é o plano de Deus? É que eu e você adorem a Deus. E o que está por trás disso? Satanás querendo que eu e você blasfema contra Deus. Então, quer dizer, a razão de nós existir é esta. A razão de nós existir é esta. Então, quer dizer assim, quando Satanás pensou, não, eu destruí aí o casal, não, mas Deus criou um meio para que Adão voltasse a ter aquela comunhão com Deus. Certo, amado? Você vai falar, mas a Bíblia não fala, mas é só você entender, é só você perguntar para si mesmo, com quem que Abel e Caim aprendeu e oferecer sacrifício a Deus? Ele viu os seus pais fazer. Com certeza os pais falaram, filho, nós temos que nos apresentar a Deus para nós chamar a presença de Deus. Certo? Amém? Alguma pergunta sobre isso, amado? Nenhuma dúvida? Não, se tiver dúvida, pode, irmão. Certo? Então nós vemos aqui, só para os irmãos entenderem aqui, os três aspectos. O primeiro, vejam aqui, o primeiro aspecto Paulo menciona os três aspectos. O primeiro, em quem fomos escolhidos? Em Jesus Cristo. Nós fomos escolhidos em Jesus Cristo. Em que tempo da escolha? Antes da fundação do mundo. Qual é a finalidade dessa escolha? Para que nós fossemos irrepreensíveis, para que nós fossemos santos diante de Deus. Certo? Então, quando Deus nos escolheu, Deus nos deu o teu Espírito Santo, toda a graça que Deus deu para que a igreja
para que nós fôssemos, né, servo fiel a Deus. Então, os irmãos, não se enganam que o trabalho de Satanás é fazer com os membros da igreja de Cristo aqui na terra se levanta contra Deus, certo? Então vamos lá aqui, ó. Continuando aqui, afirma que o Donald Stamp, editor da Bíblia, Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união em Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Então ninguém é eleito se não está unido em Cristo pela fé. Então, como se dá essa eleição? A salvação não é exposta a todos? A todos, nós vamos chegar lá, só para o irmão. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. A condição da eleição. Qual é a condição de nós ser eleito? A condição de nós ser eleito é o quê? A Bíblia de Estudo Pentecostal, o estudo, só para vocês entenderem, o estudo da Bíblia é aquele rodapé que os filósofos lá que fizeram aquele estudo do rodapé da Bíblia Pentecostal. Todas as Bíblias, elas são igual. É só o estudo e os rodapés, os irmãos estão entendendo, né? Então, quer dizer, os estudiosos lá da Bíblia Pentecostal, ele ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Então, não tem como você negar, que a eleição é oferecida, a eleição para a salvação em Cristo Jesus é oferecida a todos. Então, o Evangelho segundo São João, capítulo 3:16, eu gostaria que um dos irmãos lesse. Evangelho segundo São João, capítulo 3, verso 16, certo? E os irmãos em casa acompanham. Evangelho segundo São João, capítulo 3, verso 16. É universal, todos conhecem, mas o que está escrito aí? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então observe bem, aí está dizendo assim que Deus amou o mundo de tal maneira, o amor de Deus no mundo de tal maneira, o mundo físico, o mundo humano, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então olha bem, Deus amou o mundo de tal maneira, o irmão vai continuar a leitura lá, certo? Que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único, Jesus, veio ao mundo para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O verso 17, 18, 19. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí um momento, aí parei. Que Deus enviou o seu Filho ao mundo, Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo. Jesus não veio para condenar. Em nenhum lugar da Bíblia os irmãos vão encontrar esse texto dizendo assim, que alguém nasceu para ser predestinado ao inferno. Não está escrito. Os irmãos vão encontrar se escrito assim, predestinado ao céu, mas predestinado ao inferno, ninguém, não está escrito isso na Bíblia, certo? Então é que Deus deu o seu Filho, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Agora, por que é que nem todos é salvo? Olha aí. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então olha bem, quem crê em Jesus não é condenado. Quem crê em Jesus não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Aí, olha aí. Porquanto não creem no nome do unigênito Filho de Deus. Aí, a condenação é porque as pessoas não crêem no nome do unigênito Filho de Deus. E aí? E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, o que leva o homem à perdição? A ele não crer em Jesus. Amar as trevas do que a luz.
Voltando lá no princípio, quando se fala de doutrina de salvação, lembra bem disso, não pode esquecer de colocar Adão e Eva e Abel e Caim, certo? Quando Adão e Eva pecou, eles se esconderam. Para eles acham assim, ó, pequemos contra Deus, não tem mais jeito, então vamos esconder de Deus. Irmão, analise bem, pense comigo, quando Deus chega no jardim, sabendo de tudo que tinha acontecido, Deus é onisciente. Deus fala assim, Adão, onde você está? Adão não escondeu? Ah, Senhor, eu escondi. Ah, mas por que você escondeu, Adão? Porque eu estou nu. Mas quem te fez você saber que está nu? Porventura você comeu lá do fruto que eu ordenei aqui no começo, sim. Meu irmão, mas ali Adão tinha pecado. Adão e Eva pecou ou não pecou? E Deus não foi ao encontro deles? Deus não foi ao encontro de Adão e Eva? Deus foi lá, entre Adão e Eva. Deus foi lá. Deus podia dar, ó, já que você pecou, então você está condenado ao inferno. Você pecou, Adão? Então você é Eva. Você está condenado ao inferno. Não, Deus foi lá. A misericórdia de Deus foi lá. Deus abraçou Adão e Eva. Foi lá e fez uma túnica para ele. Tirou eles do jardim, expulsou eles do jardim. Mas Deus não desamparou os dois. Aleluia. Os dois não foram desamparados por Deus. Glória a Deus. Também, você vê o amor de Deus, né? O homem não está mergulhado no pecado aí no mundo, não, fora. E Deus não vai em encontro dele com Jesus, se ele pregar o Evangelho. Sim. Deus está indo em encontro do homem. O homem está lançado lá no pecado, jogado na saída. Mas o Evangelho, quando o Evangelho vai, é a presença de Deus lá, Sim. convidando nós. Convidando. Vem, se arrepende, estou aqui para te salvar. Aí entra o povo e fala assim, mas se o homem não dá ouvido, se o homem rejeitar, Aí é o problema. esse é o problema. Tá, agora veja bem. Agora vamos lá para os dois. Então quer dizer, a prova clara é que Deus não desamparou Adão e Eva. Deus foi lá ao encontro deles. Foi lá, Adão, ó, vem cá. A Bíblia não menciona, mas eu olho assim, eu vejo assim, o amor de Deus de lá, Adão fala, não, essa folha de figo aí, o sol vai ser forte, essa folha vai secar e vocês vão continuar nu. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui uma pele de um animal. Então, morreu o animal ali, sim ou não? Morreu o animal ali. E Deus fez uma túnica, certo? Agora Abel e Caim. Olha aí, amado. Nosso irmão leu aí em Gênesis 4 que Deus foi até Caim. Caim caiu o seu semblante, ficou bicudo, ficou irado. Aí eu vou pegar, eu vou matar, porque eu não aceito meu irmão, eu vou tirar a vida do meu irmão. Deus foi lá e falou, Caim, por que tu iraste, Caim? Por que você fez isso? Faz o bem, Caim, haverá aceitação para ti. Então, quer dizer, Caim não ouviu a voz de Deus. Mas Deus foi até Caim. Mas Caim não ouviu a voz de Deus. Caim preferiu ouvir aquilo que Satanás tinha colocado no coração dele. Então, quer dizer assim, então tem uma fonte de estudo que diz assim, que a graça de Deus é irresistível. Mas Caim resistiu à graça de Deus. Caim resistiu. Deus foi lá, Caim, se você fazer o bem, mas Caim não quis ouvir a Deus. É a mesma coisa onde o irmão leu aí. Que Deus enviou Jesus ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas por que o mundo vai ser condenado? Porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, e mesmo quando nós erramos, praticamos o erro, mas sempre Deus levanta alguém para chegar lá e falar para você. Deus nunca deixou de falar. E quando a pessoa recebe a palavra de Deus, não, eu errei. Eu errei. E ele vai até Deus, Senhor, eu errei. A misericórdia de Deus abraça ele. Abraça ele, certo, amado? É a mesma coisa lá, os irmãos veem assim, faz dois exemplos. É Davi e Saul. Davi e Saul. Quem cometeu o maior erro entre Davi e Saul? Não foi Davi? Qual cometeu o maior erro entre os dois?
Os dois primeiros reis, não foi Davi? Mas quando o profeta chegou lá e falou, Davi, é assim, 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 ó, Deus, o que Davi faz? Davi vai aos pés de Deus, pede misericórdia para Deus. E Saul? Saul não. Não aceito, porque não, porque Saul não foi abatido e Davi exaltado. Então, amado, essa é a misericórdia de Deus. Então, quer dizer assim, quando nós aceitamos o plano de Deus na nossa vida, nós somos eleitos. Aí nós somos eleitos. Então, a eleição, ela se dá em 3 etapas. Que antes da fundação do mundo, Deus já planejou salvação. Certo? Nós fomos eleitos em Cristo. Quando? Antes da salvação do mundo. Qual é o propósito da nossa eleição? Viver uma vida irrepreensível. Mas como se vê uma vida irrepreensível? Deus não dá do Espírito Santo para que nos consola, não coloque em nós arrependimento, mas nós temos que ouvir a voz de Deus. Então, quando nós aceitamos esses 3 conceitos de Deus para a nossa vida, então nós somos eleitos. Aí nós somos eleitos, aí nós fomos eleitos por Deus. Certo, irmão? E quando nós somos eleitos, aí nós somos predestinados. Então, quer dizer, agora que nós fomos eleitos, então nós somos predestinados ao quê? Ao céu, à salvação, à vida eterna. Mas é aqueles que rejeitam. Certo? Então, os irmãos, vejam bem aqui, falta 5 minutos para nós encerrar. Então, vamos lá aqui. Né? Não dá para ler a revista inteira, mas vamos lá aqui. A condição da eleição, tal, né? Então, assim, ensina as condições da eleição. Né? João 3,16, agora 1 Timóteo para encerrar. 1 Timóteo 2, 4 a 6. Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Olha, então Deus quer que todos, não é algum, todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Então, é o desejo de Deus que todos se arrependam. Então, por isso que se prega o Evangelho, como diz o nosso presbítero Cícero, por isso que Deus envia os teus servos a pregar o Evangelho. Ele leva uma mensagem de salvação. A pessoa crê, aceita Jesus como Salvador, Deus dá todas as condições para que ele tenha uma vida irrepreensível. Pastor, Certo? eu entendo que a eleição remete a uma ideia de escolha. Escolha. E o que a gente faz confusão quando lemos a Bíblia e ouvimos essas duas vertentes teológicas, arminianos e calvinistas, qual que é o problema? A gente entende que Deus escolhe pessoas, escolhe o Pedrinho do caminhão, o Zezinho da padaria, e Deus não escolhe pessoas. Deus escolheu, Deus predestinou, Deus elegeu a igreja em Cristo. Sim. Então, todo ser humano foi predestinado a ser salvo por meio da fé em Cristo Jesus. Então, Deus, ele não predestinou nem elegeu uns para ser salvos e outros para ser salvos. Deus não me escolheu. Deus escolheu a igreja. E se eu estou em Cristo, sou igreja. Se eu estou em Cristo, eu sou eleito. Então, a gente entende a eleição como ela sendo pessoal. Deus escolheu a mim, José Cláudio, escolheu ao pastor, e não foi assim. Deus escolheu a igreja. Se o pastor crê em Cristo, o pastor está eleito em Cristo. A sensação de escolha não é escolher pessoa, é sim escolher a igreja. A igreja, perfeito. Pastor, Oi? olha, é por isso que a Bíblia fala que a gente tem que orar e pedir a Deus graça. Porque quando você pega esse texto, ainda dá para relevar. Agora é aquilo. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Quer dizer, antes de as coisas acontecerem, já tinha escolha, né? Sim. Aí entra o problema. Não. A cabeça dá o nó. Isso. Se não for esclarecido, É. vai entrar naquilo. Ó, você foi para nascer salvo, você vai ser condenado. Porque não tinha nada. Como é que você já foi escolhido?
Entendeu? Esse é o problema. Aí, como dizer, é a falta da gente entender. É justamente. Quer dizer, não pode tirar Adão e Eva e nem Abel e Caim. Os dois, esses quatro aí não podem ser excluídos para formar a doutrina de salvação. Então, quando lá no Jardim do Éden, que Deus expulsa Adão e Eva, aí queira sim ou queira não, uma pessoa aceita ou deixa de aceitar, mas ali com a morte daquele animal lá. E quando Deus instrui Adão, e Adão instrui seus filhos a buscar a Deus, quer dizer assim, as pessoas que buscam a Deus ali, é a parte do plano de salvação de Deus, que é a igreja. Você sabe por que eu já deparei com gente uma vez, o pessoal cercado, as meninas que vêm da igreja de São Paulo, e eles bandidão forte mesmo. Aí me começaram a falar, não nasci para ser salvo, nasci para ser condenado, porque a nossa vida é essa, né? Mesmo eles veem lá naquele mundo pecaminoso de roubar, de matar, então eles contaram o revólver para as meninas que vinham da igreja na época, né? E falando, não tem mais gente, não tem, Jesus morreu por você. São os bandidos falando, né? Bandido, né? Ali estão falando, então a gente vê que tem esse pensamento, ele está dentro da igreja. Se não for esclarecido, tem muita gente que está pensando, porque aquele já foi nasceu para ser salvo. Agora vamos desligar aí, que nós vamos fazer algumas coisas aqui muito fortes, não é bom sair aí da mão. No caso da predestinação, entre a eleição como escolha. Não, o que eu falo não é predestinação. Não, eu sei. Antes da fundação do mundo. Eu sei. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. A ideia. Agora, se a pessoa não tem, não buscar Deus, no esclarecimento, muita gente vai cair nessa daí. Interessante isso que o presbítero vocês estão falando. A ideia de predestinação, né, é quando Deus dá um predestino antes da fundação do mundo. Deus está falando, pelo menos na minha forma de entender o texto, Deus está falando na sua presciência, no seu pré-conhecimento. Como Deus é onisciente e conhece todas as coisas, Ele sabe exatamente quem vai aceitar a verdade e quem vai rejeitar a verdade. Então, quando Ele diz predestinou antes da fundação do mundo, não é necessário que eu exista, né? Mas quando Deus predestina antes da fundação do mundo, todo mundo foi criado no tempo. Deus está predestinando a salvação porque Ele já sabe quem vai se salvar e quem vai rejeitar a verdade. Mas foi oferecido a todos. Então fica claro isso, que Deus predestinou a salvação na eternidade, quando não havia tempo. Então, para não haver confusão entre os irmãos que estão ouvindo a gente em casa. Então, na eternidade de Deus, assim como eu disse assim, que qual o propósito de Deus ali criar Adão e Eva? Para que Adão e Eva adorassem a Deus. O inimigo não veio, não frustrou, mas, quer dizer, Satanás não sabia o plano de Deus, de salvar o homem. Que Deus não ia criar o homem para que o homem fosse lançado no inferno, né? Mas aí entra aquele livre-arbítrio que muitos não concordam, mas o homem tem. Então, por exemplo, que não tem como você negar que a graça é resistente. Aí começa a juntar, lógico, pela graça de Deus, o Espírito Santo vai revelar, porque eu creio, sei o que eu falei. Eu creio que Deus sabia aqueles que aceitam isso. Não, Deus sabe. Isso. Olha aqui o texto agora. Agora, outro problema, pastor, que dá também, sabe o que é que eu ia falar agora? É quando fala assim, não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Não, mas ali é simples. Ali, ó, eu entendo assim, ó. Eu entendo assim. Quando Jesus falou assim, não foi vós que escolheu a mim, eu escolhi a vós, ali está certo que Jesus escolheu os 12. Escolheu os 12. Os 12. Aí no livro de Efésios, na epístola nós vamos estudar, chegar a um ponto que vai falar sobre os dons espirituais e os dons ministeriais. Então, quer dizer assim, os dons ministeriais é Deus que escolhe. Deus escolhe um para ser doutor, capacita ele para ser pastor, tal. Aqui, ó. Evangelho segundo São João, capítulo 2, verso 23, diz assim, ó. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos vendo os sinais que faziam, creram em seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem saiba o que havia no homem. Então, quer dizer, aqui está dizendo que Deus sabe o que há.
Então Deus olha para o Brasil, 207 milhões de habitantes. Deus sabe quem vai aceitar e quem não vai aceitar. Agora, as pessoas que escolhem. Amém? Encerrando aqui em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém?